Seja você bem-vindo ao podcast Acontece Visual. Eu sou Marcos Barbosa e você confere agora os destaques desta edição. Calendário para novos pagamentos do auxílio emergencial é divulgado. Governo quer pedir urgência a projeto de reforma tributária. Trouxemos o panorama completo a você. E confira também a previsão do tempo na região e nas principais cidades do país. Essas são as nossas notícias de hoje, então fique com a gente porque o Acontece Visual só está começando. Acontece Visual. Olá! O Ministério da Cidadania divulgou na última sexta-feira o calendário de novos pagamentos do auxílio emergencial. Diferente do que o governo havia proposto no final de junho, não haverá divisão das duas últimas parcelas do benefício. A quarta e a quinta parcela também serão de R$ 600, como as anteriores. Mas o calendário de pagamentos vai se estender até o final do ano para os últimos aprovados. Os novos pagamentos contemplam os beneficiários que se inscreveram no programa por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do cadastro único, mas que não recebem o Bolsa Família. Para o grupo dos trabalhadores do Bolsa Família, os pagamentos seguem o calendário original do programa, ou seja, sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de acordo com o dígito final do benefício. Nesse caso, vão receber mais duas parcelas de R$ 600, seguindo o calendário de pagamentos do próprio programa. Assim, a quarta parcela será paga entre hoje e o dia 31 de julho. A quinta parcela será paga entre o dia 18 e 31 de agosto. Os pagamentos foram divididos em 5 lotes e você confere as datas de depósitos, saques e transferências de cada um deles no link disponível abaixo. Basta clicar e você será direcionado ao calendário completo. O governo pretende pedir urgência na tramitação do projeto sobre reforma tributária que trata da unificação de impostos federais que será encaminhado nesta semana ao Congresso. A proposta será levada pessoalmente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O pedido de urgência revela a importância que o governo quer dar ao assunto, mas garante também que ele será discutido na Câmara e não simplesmente apensado as outras propostas sobre o mesmo assunto que estão sendo elaboradas na Câmara e no Senado. A proposta de reforma tributária do governo Bolsonaro é mais ampla e deverá ser encaminhada ao Congresso por partes. A ideia da equipe econômica é que, depois de superado o debate sobre a unificação de impostos federais, juntamente com a proposta da Câmara de alterar também a composição dos impostos estaduais e municipais, estará aberto o caminho para outra discussão: a tributação de dividendos das empresas quando repassados a seus acionistas. Se o lucro for reinvestido na empresa, não deve haver tributação, mas o pagamento dos dividendos aos acionistas devem ser taxados inicialmente em 12%. Este percentual pode subir até alcançar a mesma alíquota paga por trabalhadores com carteira assinada, que hoje é de 27,5%, mas o governo quer encontrar espaço para reduzir a alíquota a 25% como contrapartida ao fim de deduções por gastos com saúde e educação, por exemplo. Numa outra etapa, o governo pretende enviar ao Congresso outro projeto para reajustar a tabela do imposto de renda, elevando o valor daqueles que estarão isentos de recolher o imposto de renda. O governo está decidido a reajustar a tabela conforme a inflação nos últimos 2 anos e não atualizá-la por anos passados em que isso não aconteceu, como no governo Temer e Dilma, por exemplo. A última etapa será uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, com a parte mais polêmica da reforma, a criação do imposto sobre transações financeiras, que está sendo chamada de nova CPMF. A taxação seria de 0,2% e, com ela, o governo espera obter recursos para transformar o programa Bolsa Família em Renda Brasil, com benefício de R$ 290 ao mês. Esta é a etapa que tem maior reação no Congresso e precisaria ser aprovada ainda neste ano para cumprir o princípio da anterioridade, a necessidade de a regra estar definida no exercício anterior. O projeto do governo está sendo elaborado pela equipe de Paulo Guedes, pelo secretário da Receita, José Tostes Netes, o secretário do Tesouro, Roberto Funchal, a assessora Vanessa Canado e especialistas como Aloísio Araújo. O texto que acabamos de proferir é de autoria e apuração da jornalista Cristina Lobo, publicado no último domingo no portal G1. Opinião.
É muito importante que o governo esteja pensando numa reforma tributária, isso ainda mais num momento como o que estamos enfrentando, já que de qualquer forma, para balancear as contas públicas, medidas deverão ser adotadas muito em breve. Deve-se destacar que dentre as medidas, ajustes necessários serão efetuados na taxação de impostos de grandes riquezas, assim como a atualização do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Tal defasagem faz com que contribuintes e empresas arquem além do devido com tributos públicos. Com toda certeza, essa será uma medida bem-vinda e muito quista por todos. Vamos à previsão do tempo? Na região de Campinas, a temperatura durante a semana não deve oscilar muito. A máxima oscila entre 27 e 28 graus. Hoje, a máxima não deve passar dos 27. Durante a semana, mínimas de 13 e 14, máximas de 28. Na capital São Paulo e Grande ABC, hoje segunda-feira a máxima não passa dos 26 graus e ela se mantém durante a semana toda em 27 graus. No Rio de Janeiro, a semana também não tem grandes oscilações de temperatura, mínima hoje de 19, máxima de 27. Terça, 28 de máxima, quarta, quinta e sexta, máxima de 27 e no sábado a maior temperatura da semana, 29 graus. Confira agora o que foi notícia no Acontece Visual de hoje. Calendário para novos pagamentos do auxílio emergencial é divulgado. Governo quer pedir urgência a projeto de reforma tributária. Trouxemos o panorama completo a você. E confira também a previsão do tempo na região e nas principais cidades do país. O Acontece Visual fica por aqui, mais notícias você pode conferir no nosso blog, você pode acessar pelo QR Code apontando a câmera do seu celular para a imagem que aparece na sua tela ou pelo endereço visualassessoria.com.br/blog. Lembrando que o nosso programa está disponível também em outras plataformas digitais como o YouTube, Facebook e no nosso site. Basta procurar por Visual Assessoria. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até quarta-feira às 9 no Visual News. Acontece Visual. O Acontece Visual conta com a apresentação de Marcos Barbosa, roteiro, edição e direção de Marcos Barbosa e a supervisão de Gustavo Bortoleto e Érica Bruscagin Bortoleto.